Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bom dia para você. Estamos unidos aqui para fazermos nosso estudo bíblico de hoje, capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel. Samuel, capítulo 12. É um livro abençoado. Nós estamos conhecendo aqui a história de Davi, né? O reinado, a monarquia. Vimos Saul, Davi, daqui a pouquinho vamos ver Salomão. Então, no capítulo anterior, no vídeo de ontem, a gente viu o pecado de Davi, né? Teve relação com Betsabeia e matou Urias. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 12. Juntos? Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ficar aqui até o final e ser fiel com a palavra de Deus. O que Deus tem falado com você? Deixa aqui nos comentários. Me segue também lá no canal no YouTube, youtube.com/emanuelsteinoficial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Espírito de Deus, vem iluminar nosso coração, para que possamos compreender a palavra do Senhor e deixar que ela fale a nós. Amém. Versículo 1. Yahvé mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse. Natã disse a Davi: Senhor, havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha, senão uma ovelha. Só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criava e ela cresceu com ele e com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo da sua taça, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Versículo 5. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: Pela vida de Yahvé, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natã disse a Davi: Esse homem és tu? Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi, rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor. Eu coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezastes Yahvé e fizestes o que lhe desagrada? Tu feristes a espada Urias o Heteu. Sua mulher tomaste-a por tua mulher. E a ele matastes pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa. Aqui é uma alusão à morte sangrenta de Amon e de Absalão, de Adonias, também os 3 filhos de Davi. A morte sangrenta eles tiveram. E ele continua, né? Porquanto me desprezaste e tomaste essa mulher de Urias o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz desse sol. Tu agistes em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Gente, olha que maldição, né? Que loucura essa palavra que Deus lança para Davi. Davi disse a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã disse a Davi: por sua parte, Deus perdoa a tua falha, a tua falta. Não morrerás, mas por teres ultrajado Yahvé com teu procedimento, o filho que tivestes morrerá. E Natã o deixou. Davi reconhece que pecou. E o profeta diz: olha, você não morrerá, mas o filho que tivestes vai morrer. Gente, tudo tem um preço, né? Toda escolha tem uma consequência. Toda escolha. Deus é Deus. Ele pode mudar tudo, mas toda escolha tem uma consequência.
Lá na frente nós vamos ver uma história onde Davi é perguntado por Deus, olha, você quer cair nas minhas mãos, nas mãos dos inimigos? Né? E Davi vai dizer, eu quero cair nas tuas mãos. Eu prefiro que sejas tu a me castigar, porque eu sei que o Senhor tem piedade de mim. Né? E pode me perdoar. Então, Deus de fato pode nos perdoar, mas quantos erros eu cometi e hoje eu estou pagando. Veja, o que é pagar? A escolha que eu fiz trouxe uma consequência. Não ficou impune. A gente acha muito que, mas as pessoas hoje estão muito impunes. Sim, de fato. A gente olha para as pessoas que estão lá fora, parece que no mundão está todo mundo dando certo. Mas é porque eles esqueceram que existe uma coisa chamada eternidade, vida eterna, salvação. Né? Então, sempre nós iremos pagar. Entenda, claro que quem pagou o preço foi Jesus. Né? Na cruz está quitado a dívida que tínhamos contra Deus. No entanto, como diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, sem nossa permissão, Ele não consegue nos salvar sem nós. Porque nós precisamos dizer sim, eu quero a salvação, eu me comprometo, eu quero ser de Deus. E isso é uma luta muito grande, muito intensa. Então, o pecado de Davi teve uma consequência dura, mas teve. Às vezes, nossos pecados também têm consequências. Suplicamos, pedimos perdão a Deus, mas temos a consequência. E, de fato, aconteceu tudo isso que Davi ouviu da voz de Natan. Só que o Senhor tem mais. Davi foi rezar, né? Versículo 15. Yahvé feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e ela caiu gravemente enferma. Então a criança ficou doente. Davi implorou a Deus pelo menino. O que Davi fez? Jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. Os dignatários da casa de Davi foram ter com ele para o levantar do chão, mas recusou e não tomou alimento nenhum como eles. No 7º dia, o menino morreu. Os servos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que o menino tinha morrido. Diziam, quando uma criança estava viva, nós lhe falamos e ele não nos ouviu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá fazer algum mal. Né? Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. Perguntou Davi, o menino morreu? E eles responderam, sim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou e mudou as vestes. Depois entrou na casa de Yahvé e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Disseram-lhes os seus servos, que fazes aí? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e chorastes. E agora que a criança morreu, tu te levantas e te alimentas? Porque Davi não obedece à regra do luto. Existe uma regra do luto, né? E causa espanto nos presentes. Interessante, a religião de Davi é uma religião espontânea e não conformista. Né? Ele vive, ele é autêntico, ele é sincero. Isso agradou o coração de Deus. Ele respondeu, enquanto a criança vivia, eu jejuei e orei, porque eu dizia, quem sabe, talvez, o Senhor tenha piedade de mim e a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar? Eu sim, irei até onde ele está, mas ele não voltará para mim. Que bonito, né? Então Davi diz, olha, eu jejuei, enquanto ele estava vivo, eu estava jejuando. Eu estava rezando, fazendo penitência. Por quê? Porque talvez, quem sabe, Deus teria piedade de mim e curaria o meu filho. Mas como ele morreu, agora não preciso mais jejuar. Já teve a sentença. Ele agora está num lugar que um dia eu vou para lá. Né? Eu sim, irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Davi então consolou Betsabeia, sua mulher. Foi ter com ela, deitou-se com ela, e ela deu à luz um filho, o qual deu o nome de Salomão. E Yahvé, Deus o amou, e o deu a saber pelo profeta Natan. Este o chamou Jerebias por causa de Yahvé. Então,
O nascimento do filho de Betsabé, Salomão, quer dizer, amado de Yahvé, é o que significa a palavra Gedebias. G de dias. É a certeza do perdão de Deus. Né? Que bonito isso. E é Salomão, de preferência aos herdeiros, mais bem provido de títulos, que a escolha gratuita de Deus levará ao trono do seu pai Davi. Então, Salomão é um presente de Deus para Davi e, ao mesmo tempo, é uma resposta de que Deus o perdoou, que Deus o amou. Versículo 26. Então, olha que história linda, né? Eu fico impactado com essa experiência de Davi que jejuma até a coisa acontecer. Depois aconteceu, precisa jejuar, né? Entenda o que ele quer dizer, olha, segue a vida, sabe? É aquela experiência, segue a vida. Vamos embora, vamos continuar. Vamos pra frente. Não adianta mais chorar o leite derramado. Enquanto está se derramando, eu posso orar e pedir para que não derrame. Mas depois que derramou, fazer o quê? Vamos para frente. Continuar a vida. Ele continuou, teve outro filho, Deus o amou, ele continuou a sua vida. Então, às vezes a gente fica parado. Um filho que a gente perdeu, eu perdi tantos filhos no aborto, né? Eu sei que dói, mas a gente tem que continuar a viver. Vamos para frente. Não fica paralisado, culpando Deus, com raiva de Deus, alimentando raivas. Não, para frente. Vamos, continue. Vamos seguir. Né? Para mim é isso que a palavra de Deus traz para mim. Essa experiência. Experiência também de que nem todo jejum, nem toda oração vai mudar o coração de Deus, no sentido de que Deus tem que fazer o que eu quero. Não. Davi perdeu o filho. A gente acha que qualquer jejum que a gente faz, oração, novena, Deus tem que nos atender. Deus tem que revogar. Não. Nossa parte é pedir com insistência, porque nós cremos até o fim que Deus é misericordioso e pode mudar. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E a gente continua amando e segue a vida. Segue a vida. Versículo 26. Joabe entrou, atacou Rabá dos Amonitas e se apoderou da cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para dizer: eu ataquei Rabá e me apossei da cidade das águas. Agora reúne o resto do exército, acampa contra a cidade e toma, para que não seja eu que a conquiste e lhe dê o meu nome. Davi então reuniu todo o exército e foi a Rabá e tomou a cidade de assalto. Ele tirou da cabeça de Melcom a coroa, que pesava 1 talento de ouro, assim como uma pedra preciosa. Esta foi colocada sobre a cabeça de Davi. O rei levou à cidade enorme quantidade de despojos, quanto à sua população, fê-la sair e colocou a manejar a serra, as picaretas e os machados de ferro, e a pôs no trabalho dos tijolos. Agiu da mesma forma com todas as cidades dos amonitas. Davi e todo o seu exército retornaram a Jerusalém. Então Davi vence, né? Joabe o honra, chama para que ele seja o vitorioso, para que não digam que foi Joabe que venceu, mas foi Davi que venceu. E Davi vence e as coisas vão continuar a vida normal, as lutas, as histórias. Muito bem, o que é que Deus falou com você? É um capítulo muito importante para nós, né? Daqui certamente Davi compôs aquele Salmo 50 ou 51, depende da sua tradução. Essa experiência do pecado da vida e a misericórdia de Deus. O que é que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários e até amanhã.